Então, um bom dia a todos, um grande abraço. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 13, agora versículo 28, tá? Nós terminamos as grandes tribulações. Agora vamos continuar com a parábola da figueira, tá? A parábola da figueira. Então, vamos lá. Está também em Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 36, tá? E também em Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 33. Então, capítulo 13 aqui de Marcos, versículo 28. Aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos já se tornaram tenros e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes essas coisas acontecendo, sabei que está próximo às portas. Amém vos digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tá? Então vamos analisar estes versículos aqui, né? Primeiro Jesus começa falando sobre a figueira, né? Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se... É uma imagem que ele trouxe, né? É mais uma das imagens de que ele se utilizava para nós fixarmos o ensinamento que ele trazia, né? Então ele comparou com uma figueira. Quando os seus ramos já se tornaram tenros e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Quer dizer, as plantas têm o seu momento próprio de germinação, né, de folhas, de flores, de frutos. Então são as características, né, das plantas, e a gente sabe aí, se vai esquentar, se vai esfriar, se está chegando o outono, se está chegando o verão, primavera. Então ele está usando essa imagem para dizer, olha, do mesmo jeito, essas coisas todas que eu falei no discurso profético ali, né, nas grandes tribulações que nós acabamos de estudar, do mesmo jeito que eu falei de todas essas coisas, né, que elas estivessem ocorrendo num certo momento histórico da humanidade, seriam sinais de que esse momento estava próximo, tá? Que essa grande transformação está próxima. Do mesmo jeito a figueira aqui com sinais característicos dela, né? Então você sabe que está próximo o verão. Aqui no caso você sabe que está próxima essa transformação, essa grande sacudidela aí que nós teremos nas nossas estruturas, né, pessoal? Tá? Assim também vós, quando virdes essas coisas acontecendo, essas coisas que ele falou nas grandes tribulações ali, né? Sabei que está próximo, às portas, quer dizer, nós estamos às portas de um novo tempo, né? Quando essas coisas estiverem ocorrendo, todos esses sinais que ele deu aí, que nós conversamos, né? Está aí para quem quiser ouvir, né? Os estudos anteriores, está no nosso canal ali no YouTube, o canal do Centro Espírita Maria de Nazaré, tá? Amém vos digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Tá? Eu acho que aqui a gente precisa entender esta geração não como a geração de uma encarnação, esse grupo que está aqui encarnado, essa geração. Porque senão não faria sentido, né? Porque Jesus falou de coisas tão graves do planeta, que aconteceriam, fenômenos, dá a impressão até de fenômenos astronômicos ocorrendo, situações muito, muito, muito difíceis para todos os encarnados aqui. Ele dá a entender isso, né? O que não poderia ocorrer no espaço apenas de uma encarnação naquela época, né? Naquela geração, né? Se a gente for entender a geração como sendo apenas aquele grupo que estava encarnado ali, num espaço de tempo específico ali, tá? O pessoal que nasceu na época de Jesus, tal. Então provavelmente não é disso que Jesus falava, né? Mas eu acho que ele falava da geração
enquanto um grupo maior de espíritos que está ali no planeta, que estamos no planeta, né? A população do planeta, esta geração, essa grande fase que nós estamos vivendo. Porque, na verdade, se você for pensar em termos evolutivos, até no tempo de vida do planeta, nosso planeta tem em torno de 5 bilhões de anos. O nosso planeta tem em torno de 5 bilhões de anos. A civilização, ela remonta a em torno de 200 mil anos. As civilizações no planeta aqui, elas remontam a em torno de 200 mil anos. Tá? Então, se você pega 2.000 anos, é muito pouco diante de 200 mil anos. Então, já passaram provavelmente outras gerações, nós já tivemos outras fases. Né? Nós não tivemos aquela fase dos grandes povos que vieram de fora, aquelas grandes civilizações do passado que trouxeram o impulso. Então, é como se fosse uma outra geração, né? Como se fosse né? Uma outra época, um outro grupo. Nós sabemos que desses grupos, muitos, a maioria voltou para o seu planeta de origem. Né? O Emmanuel fala isso. Né? Os egípcios eram os mais evoluídos. Tal. Então, muitos ficaram aqui no planeta. Né? Vocês entendem? Então, por geração, entendamos aí algo diferente de apenas uma encarnação. Né? Então, nós somos o mesmo grupo, praticamente, reencarnando aí sistematicamente há alguns milhares de anos. Né? Nós somos o mesmo grupo, ora aqui, ora ali, ora num país, ora no outro, ora num corpo, ora no outro, e estamos evoluindo. Né? Então, amém vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Então, esse grupão não passará, é o mesmo grupo que está ali aprontando com Jesus, que está ali fazendo guerra, que está ali na Inquisição, que está ali na Renascença, mesmo grupo praticamente. Algumas exceções, provavelmente, espíritos mais elevados vindo até de fora, que possam estar ajudando o planeta e tal. Mas no geral somos nós, o povo do planeta somos nós, né? Então é esta geração, né? Não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, aqui eu entendo o céu e a terra não como a terra planeta, né? Que vai passar, vai sumir, mas as palavras... É porque está falando justamente do povo do planeta aqui, né? Está falando do... Então, mas eu acho que dá a impressão assim, né? O céu e a terra passarão, quer dizer, haverá muitas mudanças no céu e na terra, né? O planeta Terra é uma nave em viagem. O planeta Terra é uma grande nave viajando no espaço infinito aí. Então muitas coisas mudam no céu, até porque nós estamos viajando no espaço, né? E também na Terra muita coisa muda, né? Muita coisa vai passar aqui na Terra. Porque os povos surgem, desaparecem, as civilizações aparecem, desaparecem, né? Então muita coisa passa, que os próprios fenômenos geológicos farão que haja muita mudança. Eu acho que isso aqui é uma referência ao vir a ser, né? Ao vir a ser constante que somos aqui na Terra, né? Que estamos aqui na Terra. Um vir a ser, uma dinâmica na nossa vida, né? Fala-se, pode falar. Um abração para você, a Tânia, Mara Vidal, Maria, todos que estão com a gente aí. Pode colocar aí o que você... Bom, como nós falamos aqui, como nós estamos falando aqui, no começo, né, desde o começo, é o capítulo 13, versículo 28, nós começamos, tá? Ok? Então, continuando, né? A Maria, Ale, está vindo também espíritos de outros planetas para nos ajudar, assim como veio lá de Capela, né? Maria, tudo indica que sim, né? Nós estamos com espíritos aí vindos de Alcione, né? Das Pleiades, né? Se eu não me engano.
Então, são espíritos que vêm, né, são espíritos que vêm para ajudar o planeta, né, para dar um impulso aí às nossas necessidades de transformação, tá? Então vamos lá. Aí continua dizendo, terminando aqui, né? Terminando esse tópico aqui, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Né? Então, aqui Jesus nos dá a noção assim de que não são coisas que se possam determinar absolutamente. O próprio Jesus está dizendo, olha, não são coisas que se possa determinar absolutamente. É do conhecimento do Pai, pelas probabilidades, né? Pelas probabilidades. Porque quando se fala de futuro, tem que se falar de probabilidades, né? Só que Deus, todo conhecimento, o absoluto, que é Deus, né? Nós somos o relativo, Deus é o absoluto, né? Nós somos imperfeitos, Deus é perfeição, né? Então, Deus sabe, inclusive o nosso futuro já, em termos de probabilidades, vamos dizer assim, com relação ao futuro, essas coisas já estão previstas, né? Nós mudamos a cada dia o nosso futuro. A cada dia, a cada ação, nós reconfiguramos o nosso futuro. Tanto o futuro individual quanto o futuro coletivo. É assim que a gente consegue casar livre-arbítrio e determinismo. Né? Porque o nosso futuro está determinado conforme as minhas ações no presente. Eu reconfiguro o meu futuro conforme as minhas ações no presente. Tá? Então eu tenho um livre-arbítrio, mas o tempo todo eu estou determinando qual será o meu futuro. Né? Isso é do conhecimento do Pai. Qual será o nosso futuro coletivo? Depende de cada comportamento que nós temos no presente, né? Do que nós fazemos coletivamente. Então, determinar exatamente dia e hora que isso irá ocorrer é uma situação muito difícil. Né? O próprio Jesus coloca, olha, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Né? Nem os anjos no céu, quer dizer, nem os espíritos seriam capazes de dizer com determinações, né, dogmáticas que dia, que hora que vai ocorrer essa mudança. Porque depende de tantos fatores. E na verdade são tantas as mudanças que não será apenas um fenômeno a ocorrer no dia tal, na hora tal. Serão vários fenômenos ocorrendo, pelo que dá a entender. Né? Então dá para você dizer a mudança vai ser naquela, exatamente. Né? Tem aquele livro da doutora Marlene Rossi Severino Nobre, né? Falando a respeito dessa transição, dizendo que, eu acho que o livro Não Será em 2012, né? Que ela coloca afirmações do próprio Chico Xavier, que a grande transformação seria em 2019 e tal, né? Então, assim, talvez os espíritos tenham condição de dizer mais ou menos que ano vai começar um grande período, ok, mas dia e hora que a coisa vai ocorrer, nem Jesus arriscou aqui, né? Talvez para não gerar ansiedade também, né? Para não gerar né, muita tensão na população aí, né? Tá? Mas é que nós não lidamos bem com essas informações com relação ao futuro. Geralmente a gente atrapalha se a gente quer se antecipar muito às coisas, a gente acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? E nós temos aí que tentar viver bem cada dia, tentar fazer o melhor cada dia conforme a nossa consciência. E a somatória das nossas ações nos levará para um lado ou para outro, né? Então, não nos movemos pelo medo, né? Mas nos movemos pela nossa consciência. O que ela está dizendo? Né? Acho que isso que é importante. A Maria colocou, por isso temos que estar sempre em dia com as nossas ações e atitudes, né? Nossa consciência, né, Maria? Exatamente.
Devemos estar sempre prontos, né? Em alerta, fazendo o bem, buscando o melhor, né? Muito importante. Muito bem, pessoal. Aqui então nós acabamos esse tópico. Vamos entrar no próximo, que tem como título aqui Tempo de Vigilância. É na sequência mesmo do Evangelho de Marcos, tá? Capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai, orai, pois não sabeis quando será o tempo. Então, olhai, quer dizer, olha, observa, presta atenção. Vigiai, quer dizer, tomai cuidado de agir corretamente, né? Não seja imprevidente, tenha vigilância, né? Orai, quer dizer, mantenha o pensamento elevado, a conexão com o alto. É o que nós podemos fazer no presente aqui, né? Prestar atenção, sermos vigilantes e elevarmos o pensamento, né? Pois não sabeis quando será o tempo. Então, quando a gente não sabe quando será o tempo, nós temos que ficar o tempo todo em alerta, né? E o alerta não é ficar o tempo todo tenso, o tempo todo ansioso, aflito, não. É ficarmos simplesmente alertas, né? Alertas, não nos desviarmos do caminho reto que estejamos vivendo, né? E se estivermos vivendo uma vida meio torta, meio desviada, ajustemo-nos o máximo possível, ajustemos pensamentos, ajustemos atitudes, ajustemos relacionamentos, ajustemos conceitos dentro de nós, ajustemos hábitos, né? Isso é o que nós podemos fazer. Vamos ajustando. Então, mas eu estou longe da preparação. Tá longe. Quanto mais longe você estiver, então maior é o trabalho de ajustamento, o quanto antes, né? Então, só isso. Quanto maior a dificuldade que estejamos sentindo para viver uma vida mais correta, maior é o esforço que temos que empreender para ajustá-la o mais rápido possível. Porque nós não sabemos quando essas coisas todas se darão. É como o aluno que deixou para estudar na última hora e juntou um monte de prova para fazer e aí tem que estudar tudo de uma vez. É melhor a gente ir estudando cada dia. É melhor a gente ir fazendo, ajustando cada dia. Fazendo o dever de casa cada dia. Senão vai acumulando e chega uma hora que a gente tem que dar conta de tudo de uma vez só. E aí quem que consegue dar conta de tudo de uma vez só, né? Aí fica difícil, tá? Então ele continua dizendo, Jesus continua dizendo, é como um homem ausente do seu país, que deixando a sua casa e dando autoridade aos seus servos, a cada um sua obra, ordenou ao porteiro que vigie. Né? Quer dizer, então é como um homem, está usando de uma outra imagem aqui, né? É como um homem ausente do seu país e deixando sua casa, deu autoridade aos seus servos, cada um com o seu afazer, né? Com a sua obra e tal, e ordenou ao porteiro que vigie. Colocou um porteiro lá para ficar de vigilância. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando vem o Senhor da casa. Né? Vigiai, porque não sabeis quando vem o Senhor da casa. Quer dizer, os servos estão ali todo com o seu trabalho a ser feito, com as suas obrigações, mas já viu, né? Quando. Como é que é aquela frase que o pessoal usa quando o dono sai da casa, os ratos tomam conta, né? Acho que tem aquela frase que fala isso, né? Faz a festa, né? Quando o gato não tá, o rato faz a festa, né? É mais ou menos isso, né? A gente aproveita que a casa tá meio ali sem a presença do Senhor, né? E a gente apronta na casa, né? Faz festa, aquela coisa toda. Então, portanto, vigiai, pois não sabeis quando vem o Senhor da casa. Se ao fim da tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo ou de manhã, ao vir repentinamente, não vos encontre dormindo, né? O que vos digo, digo a todos, vigiai.
Então, isso é para todos nós. Aí não é só para fariseu, para escriba, né? Não é. Para os doentes, para os saudáveis, é para todos nós. É o povo do planeta aqui, né? O povo do planeta que somos todos nós, né? É, então nós não sabemos que hora será, que dia, que hora, que época que será essa. Ele só deu alguns indícios, mas disse, olha, vocês tomem cuidado, fiquem atentos, né? Não fica folgando muito, não fica, né, negligenciando, não fiquem negligenciando com os recursos que vocês recebem, sejam eles de ordem econômica, de ordem é, intelectual, afetiva, moral, familiar. Não despreze esses recursos, né? Utilize bem, né, com consciência, use o seu tempo com sabedoria, seja vigilante, não se desvie do caminho reto, né? Eu acredito que é esse o sentido aqui, né? Né? Por isso que é importante que a gente esteja sempre ligado ao estudo, à oração, ao trabalho ativo, né? Porque a gente precisa lembrar sempre disso. Precisamos estar sempre lembrando dessa realidade, da realidade imortal, da realidade transitória do planeta, da realidade transitória do corpo, da realidade transitória das posses. Por quê? Porque nós nos identificamos muito com o transitório em detrimento do permanente, dos fatores espirituais, da verdadeira conquista que nós devemos empreender. Então a gente fica correndo atrás de tantos moinhos de vento e a gente despreza muitas vezes, negligencia com aquilo que é o essencial da nossa vida, né? A Tânia está dizendo, quando a vida está muito fácil, às vezes relaxamos. E quando vem a dificuldade, não estamos em condições de lidar. É verdade, né? Então é bem isso mesmo, né? Nós temos que nos preparar, sermos previdentes. A gente quer ser previdente com tanta coisa, né? Mas frequentemente a gente quer ser previdente só com as questões materiais, né? Então a gente faz de tudo para não passar necessidade material, para ter uma boa velhice, e aí a gente se enche de preocupações nesse sentido. E faz da nossa vida, não é errado a gente ser previdente, mas a gente tem voltado essa previdência apenas para as coisas materiais, né? Muitas vezes até um evangelho com a família é relegado ao abandono, né? Mas a pagar a previdência lá, cuidar de plano de saúde, cuidar de plano disso, plano daquilo, não descuida, né? Mas um evangelho no lar, uma prece em família, uma orientação, aí descuida. E é o que mais a gente deveria cuidar. Não é da roupa, né? E da alimentação, nos empanturrarmos com alimentos e andarmos impecavelmente na moda, né? A família inteira com os filhos e tal. Então não é a aparência, né? O reino dos céus não vem com aparências exteriores. A grande questão é nos alinharmos espiritualmente, né? Essa, essa é a grande questão, é o grande X aí do que nós necessitamos é nos alinharmos espiritualmente, né? Tá? Muito bem, então vamos continuar aqui do capítulo 14 agora, o versículo 1, tá? Conspiração para matar Jesus. Está também em Mateus, capítulo 26, Lucas 22 e João 11, né? Conspiração para matar Jesus. Haveria a Páscoa e os ázimos, 2 dias depois, pães, né? Ázimos, né? Que é aquele pão sem fermento, né? E os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como, prendendo-o ardilosamente, o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, os escribas, os maiorais lá do templo, eles já estavam decididos
a matar Jesus. Já pensou? O que é um fato, o que é uma constatação triste, já independente de ser Jesus ou não. Convenhamos, né, pessoal? Independente de ser Jesus ou não, por si só, essa intenção já é uma coisa totalmente inconcebível, não é? Veja bem, nós estamos falando de religiosos. Nós não estamos falando, a princípio, de criminosos, nós não estamos falando de ladrões, de quadrilhas, não, nós estamos falando de religiosos. Isso é que é o mais chocante, não é? São religiosos. E estavam programando como prenderiam Jesus e como o matariam. E aqui no caso o agravante é que era Jesus, né? Então, se fosse com qualquer criminoso, então veja bem, se fosse ainda uma organização voltada para a justiça, vamos dizer assim, uma organização, né, de polícia, falando de um criminoso e tal, tem muitos aí que defendem ainda pena de morte, defendem, né, uma série de coisas aí que nós não defendemos, o Espiritismo é contra pena de morte, né? Mas ainda vá lá que tem países hoje que tem pena de morte, então o criminoso é pego tal, e condenado à morte, o que já seria um erro, né? Mas veja bem, pessoal, são religiosos. Falando da Páscoa, né? Está ali perto da Páscoa. A Páscoa é aquela festividade que marca a saída, a libertação do povo hebreu do Egito, né? Com Moisés, que fez aqueles fenômenos interessantes, tal, aquelas pragas lá no Egito, e o, e o faraó do Egito lá, ele acabou liberando os escravos, né? Que eram os hebreus na época, estavam escravizados no Egito. Então a saída do povo hebreu, eles depois passaram a comemorar a Páscoa, né? Então tem lá certos simbolismos, né? Algumas coisas que eles comem e tal. Ok, Jesus cresceu no meio do judaísmo, frequentava as sinagogas, tinha conhecimento das escrituras, da Torá, né? Do Antigo Testamento e tal. E festejava a Páscoa, ele participava dessas festividades. Então Jesus iria também para a Páscoa, né? Iria comemorar com seus discípulos lá em Jerusalém. Tá? E aí os sacerdotes, os escribas, falaram, olha, vamos prendê-lo, vamos matá-lo, mas não na Páscoa. Né? Quer dizer, o negócio foi premeditado mesmo, né? Para que não haja tumulto entre o povo. Quer dizer, foi friamente premeditado. E religiosos. Né? Vejam a intolerância religiosa. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso hoje, a intolerância religiosa. Né? Porque não foi isso que Moisés pregou também. Pelo contrário, os 10 mandamentos, não matarás. Não é? Não matarás. Dos mais importantes mandamentos que Moisés recebeu lá na Tábua das Leis, não é assim? Por isso que Jesus falou que eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento à lei. Por quê? Porque os religiosos da época, os judeus religiosos que comandavam o povo, né, e a religião, eles não estavam propriamente seguindo a essência da lei que eles receberam. Né? O Antigo Testamento está cheio de códigos sublimes, né? Está cheio de ensinamentos superiores. Faz parte de uma tradição riquíssima. Nós temos que joeirar, né? Nós temos que separar daquilo que serve daquilo que não serve. Né? O próprio Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz que é importante que estudemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque existem códigos muito... É difícil esse estudo do Antigo Testamento porque tem códigos da ciência secreta dos judeus.
né? Então é preciso um conhecimento muito profundo para se estudar o Antigo Testamento. Mas o Antigo e o Novo, eles se ajustam perfeitamente. O próprio Jesus se preocupou em dar indícios, em dar sinais desse ajustamento entre a antiga lei e a nova, né? Muitas vezes ele fazia referência ao Antigo Testamento. Jesus, ele era conhecedor profundo do Antigo Testamento, né? Porque na verdade foi ele quem enviou os profetas, né? Todos aqueles que vieram dar exemplos, né? Todos os profetas que são citados, foi o próprio Jesus que enviou, né? Moisés, Abraão e vários outros que fizeram parte da tradição judaica, né? Jesus que era o comandante desse povo todo, né? Então ele conhecia de cor e salteado aí tudo que foi feito anteriormente, né? Mas o pessoal queria matá-lo, né? Infelizmente havia essa preocupação aí, né? Por quê? Porque ele estava falando verdades inconvenientes, né? Ele estava despertando o povo para a realidade daquilo que deveria ser, e não para aquilo que os fariseus transformaram, né? A crença apenas no ganha-pão deles, né? Eles mercantilizaram com a religião, né? É, fizeram construções, né? Fizeram construções que não tinham a ver, que não tinham a sustentação legítima no bem, na verdade. São as construções humanas. Quantas vezes a gente faz construções que não se sustentam, né? Sendo que a verdadeira construção é a nossa elevação, é a nossa comunhão com o alto. É tudo aquilo que a gente faz sob inspiração superior, né? Então isso vai continuar. Mas toda a planta que meu pai não plantou será arrancada. Ou seja, todas as construções que foram apenas nossas, dos nossos interesses, das nossas conveniências, né, das nossas necessidades imediatas, né, apenas visando o nosso egoísmo, a nossa vaidade, essa planta será arrancada. Porque não tem sustentação legítima no superior, vamos dizer assim, né? No apoio da espiritualidade, não tem esse apoio. Tá? Certo. Então vamos lá, né? Aí tem aqui a unção em Betânia. Isso está também em Mateus, versículo 26, ou desculpa, capítulo 26, versículos 6 a 13, e João, capítulo 12, versículo 1 a 8. Né? E também aqui em Marcos, né? A unção em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, caro, e quebrando o vaso de alabastro, o derramou sobre sua cabeça. É uma das imagens mais bonitas, uma das passagens mais bonitas do Evangelho, eu acho que é essa passagem aqui. Né? Eu acho que é uma das passagens mais bonitas, né? Unguento, né? Unguento aromático, óleo de mirra. Né? Trata-se de uma essência aromática extraída de árvore, utilizada especialmente na preparação do corpo para o sepultamento. Tá? Então, quebrando um vaso de alabastro, né, que tinha nardo puro, o nardo, espécie de planta aromática cujos melhores exemplares se encontram na Índia. Óleo de nardo extraído dessa planta é utilizado como unguento
quer seja puro, quer seja misturado com outras substâncias, né? Então eram substâncias utilizadas frequentemente para, para preparar o corpo para o sepultamento, tá? Né? Então, ele estava comendo ali, reclinado à mesa, eles comiam sentados ali no chão, né? Estavam comendo, né? Na casa do Simão o leproso, veio uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, caro, e quebrando o vaso de alabastro, o derramou sobre sua cabeça. Né? Já pensou? Chegou ali com um vaso, né, de essências aromáticas, tá, usadas para sepultamento, e derramou esse nardo, né, esse unguento sobre Jesus. Né? Alguns, porém, estavam indignados entre si, dizendo: para que ocorreu este desperdício de unguento? Pois este unguento podia ser vendido por mais de 300 denários. O denário é aquela moeda de prata romana que valeria um dia de trabalho, né? Então poderia vender esse unguento aí e ganhar 300 denários, né? Porque eles estavam sempre ali juntando dinheiro para dar aos pobres, tal, né? As pessoas que necessitavam. Pois este unguento podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E a censuravam. Né? Quer dizer, então aí são aquelas preocupações práticas, são aquelas preocupações, as conveniências, as regras estabelecidas, que a gente tem aos montes isso. Nós temos aos montes essas regras, essas conveniências, os estatutos, né? As preocupações eminentemente práticas, né? O espiritismo prático, ao invés da prática do espiritismo, a gente tem, né, essas várias situações aí, né? E o pessoal já fica todo melindrado, né? Então estavam censurando a mulher. Jesus disse: deixai-a. Por que dais trabalho a ela? Por que vocês estão causando desconforto para ela? Né? Por que vocês estão se opondo a ela? Né? Praticou uma boa obra para comigo. Né? Então, simbolicamente, ela estava preparando Jesus para o que iria ocorrer com ele. Jesus usou esse momento. Jesus, na sua, né, argúcia ali, na sua perspicácia, ele percebeu ali, né, o simbolismo do momento ali, né, e usou isso para dar uma lição, né. Então ela praticou uma boa obra para comigo, pois sempre tereis os pobres convosco. Quer dizer, até em nome de ajudar os pobres, muitas vezes a gente fica também com certas regras, com certas conveniências, a gente fica também pensando de um modo muito fechado às vezes. O modo como a gente faz as coisas. Eu acho que Jesus aqui está relativizando até mesmo a caridade, o que a gente julga caridade, que é importante, que é fundamental. Mas que nós temos que tomar cuidado também com as formalidades, com as regras, com os estatutos, né? Porque de tudo a gente tem mania de fazer sistemas, de tudo a gente tem mania de começar a enrijecer estruturas, e a gente perde a espontaneidade. Os espíritos precisam muito da nossa espontaneidade. Lógico, espontaneidade com responsabilidade, com critério, com discernimento, né? Mas muitas vezes a gente acaba engessando as estruturas por muita rigidez, por falta de entender o bem pelo bem, não o bem para isso, o bem para aquilo, o bem pelo bem. Né? Eu nunca me esqueço de uma lição que está no livro A Sombra do Abacateiro, lá do Bacelli, né? Falando sobre as experiências com o Chico e tal, né? Que a convivência. Então, chegava a época de Natal, a noite de Natal, o Chico saía na caravana, ia visitar os pobres lá, o pessoal que estava em situação difícil, passava a noite inteira visitando o pessoal. Aí tinha uma senhora lá que estava, daquelas que se arrastavam no chão,
né? De vez em quando tem aquelas pessoas que se arrastam no chão, que tem um monte de problemas e vive andando para lá e para cá se arrastando. E eles foram na casa dessa senhora, e essa senhora, com dificuldade, falou, pediu um cigarro para o Chico. Aí muitos já ficariam indignados. Falaram, não tem cigarro não, não sei o quê. Pois o Chico não sossegou enquanto ele não achou alguém que tinha algum cigarro para dar para a mulher. Eu não estou fazendo apologia, eu não fumo, né? A questão não é essa, né? A questão é que a gente é muito, sabe, a gente é muito de querer dizer o que é certo e o que é errado, de querer julgar, né? E o Chico não sossegou enquanto não achou alguém que tinha algum cigarro para dar para ela. Talvez o presente de Natal para ela ali fosse fumar um cigarrinho dela, entendeu? Então, o bem pelo bem. Ah, não, isso aí vai te matar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Tudo bem, a gente sabe dos males do cigarro, mas não é um cigarro que vai matar ela, né? Então, naquela hora, talvez o maior presente que ela podia receber lá era aquele cigarrinho dela, né? Então, o bem pelo bem, né? Acho que assim também lá nas bodas de Caná, com Jesus, né? Jesus transformou água em vinho. Ah, não, mas não pode beber, não pode. Mas estava numa festa, a maior caridade ali era ajudar o casalzinho novo ali, né, que estava casando, que acabou o vinho, coitados. Como é que eles iam ficar na festa ali com um monte de gente? E eles iam oferecer o que para os convidados? Então a caridade ali era arrumar vinho. E Jesus já começou a, a, a trajetória dele aqui na Terra já transformando água em vinho, né? É lógico, os espíritos falam da importância da gente cultivar a pureza, mas é importante a gente não ficar preso apenas às regras, né? E a gente olhar o lado humano, né? A gente olhar o lado humano. É muito importante isso, senão a gente vai perdendo a dimensão humana de tudo e de todos, né? Vai substituindo por regras, por cálculos. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, né? Então, então ela quebrou as regras aqui, literalmente, né? E aí o Jesus fala, olha, os pobres sempre vão estar convosco. Quer dizer, não é isso que vai mudar o problema dos pobres, pessoal. O fato dela ter quebrado esse vaso aqui, né? Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para o sepultamento. Amém vos digo que onde quer que seja proclamado este evangelho, no mundo inteiro também será contado o que ela fez em sua memória. Está vendo? Quer dizer, ela se antecipou ali, preparando o corpo dele para o sepultamento. Talvez ela estava mais sintonizada com a missão dele ali do que os outros, né? E tem em outro momento, em outro evangelho, né? Ela, ela lavou os seus pés, né? Lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e secou-os com seus cabelos, né? Não sei se é essa mesma situação aqui ou se é outra, mas tenho até a impressão que é da mesma aqui, né? Não me lembro, talvez até Maria de Magdala, mas eu também não venho ao caso, né? Mas são situações que muitas vezes o rigorismo não sabe enxergar. É preciso enxergar com os olhos do coração. É preciso enxergar os sofrimentos humanos. É por isso que a gente sofre, é para a gente amolecer um pouquinho as fibras do nosso coração, do nosso sentimento e podemos enxergar a beleza onde ela está de fato, né? Não está no rigor, no rigorismo, está justamente no sentimento de amor, de compaixão que tenhamos uns para com os outros, né? Certo, pessoal? Vamos dar uma pausa aqui. Semana que vem a gente continua de onde nós paramos, tá bom? Vamos só fazer a nossa prece, né? E aí nós damos continuidade na semana que vem. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela bênção da manhã, deste momento, dos amigos que estão conosco, dos espíritos que nos amparam, do teu ensinamento, Senhor. Possamos gravar indelevelmente em nossa alma, como estímulos à nossa melhoria constante. Que tenhamos um excelente dia, lembrando sempre de Ti e de colocarmos em prática o que aqui temos estudado.
Obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, um grande abraço, tá? Tenha um excelente dia. Nos vemos então amanhã, né? No estudo do céu azul lá. Fiquem com Deus. Até mais.